que sempre teremos obstáculos e barreiras. Mas seja você mesmo e lute. Lembre-se do início. A força está dentro da sua alma, não naqueles que tentam te influenciar. Não vai dar certo. Nada aqui vai pra frente. Nada no pau-ferro dá certo. Não vale a pena fazer aqui. A ideia é boa, mas não está no lugar errado. Tem que dar certo. Só pode dar certo. Vai dar certo. Eu sou um fruto de uma árvore. Essa árvore, ela são os meus avós. E aí quando eu retorno ao tempo e eu vejo o quanto os meus avós, eles foram essa árvore que deu muita sombra e muito fruto. Eu lembro que quando eu era criança, a casa da minha avó, ela vivia sempre cheia. Ela nunca botou comida no fogão só para a família, sempre sobrou. Porque toda essa parentela de cidades vizinhas, eles vinham muito a Jequié para rotinas médicas. E era lá que eles eram acolhidos. Era naquele berço materno de minha avó que famílias e amigos de amigos eram acolhidos. E ela ainda conseguia ir um pouco além. E aí eu lembro que um belo dia ela chegou da feira acompanhada de um homem que ela encontrou ele comendo o resto de comida do chão. Ela ofereceu comida, ofereceu banho, pegou a roupa do filho e deu para esse rapaz. Minha mãe, ela vendia peixe para levar comida para os irmãos. Minha mãe, ela ralou muito, ela se esforçou muito para que eu pudesse ter a oportunidade. Minha mãe, ela transbordou na vida de muita gente e ainda me fez ganhar um irmão mais velho, que foi uma pessoa, Neto, que chegou lá para morar com a gente, com as pernas que tinham acabado de amputar. Neto tinha, naquela época a gente falava muito de deficiente mental, né? Ele era um deficiente e ele morou com a gente mais de 10 anos, então eu tive a oportunidade de ganhar o irmão mais velho sendo filho único. Quando eu conheci João Paulo, o Mãos ainda era um sonho. Existia as ações pontuais, mas ainda não existia algo assim concreto. Ainda não tínhamos a sede. Em 2014, quando a gente se conheceu, era algo que também queimava o meu coração, né? Esses trabalhos sociais. E é essa que é a história de João, que em 2012 encontrou uma mãe que dava sopa de papelão aos filhos e quis ir além. E foi aí que nasceu um sonho que, se ele já estava no meu coração, foi o próprio Deus que implantou ele. E aí nascia o Instituto Mãos, nascia a ideia do Instituto Mãos, nascia o desejo de uma instituição que fosse além da minha comunidade, que fosse além da história das pessoas e que oferecesse a dignidade da assistência social, a dignidade da saúde, a dignidade da educação e a dignidade dela se sentir amada e saber que ela é amada por um Deus que tem cuidado de nós a todo instante. E foram propósitos que se uniram, se unificaram. Em 2014, a gente decidiu alugar esse espaço. Lembro como hoje que foi literalmente na fé, porque nós não tínhamos como manter, a casa não tinha cadeiras, não tinha mesas, nós não tínhamos nada para poder iniciar, apenas um sonho. Mas a gente sabia que nós iríamos conseguir. Então nós alugamos esse espaço, nós buscamos parcerias, né, parceiros, recebemos muitos nãos, muitas pessoas não quiseram nem nos ouvir. E aí a gente começou com o coração muito ansioso, porque a gente queria realizar o sonho de ter uma sede. E aí quais estratégias quando você não tem dinheiro, quando você escuta de um vizinho que não abre no pau-ferro, porque no pau-ferro nada vai para frente. E aí quais estratégias? A primeira, eu dei uma questionada a Deus, se realmente o Mãos era algo que tinha a permissão dele, porque se não tivesse, que ele não deixasse nada acontecer. Conseguiu alugar esse espaço, a gente conseguiu, né? Eu lembro como hoje que o primeiro móvel do Mãos foi uma poltrona que nós conseguimos de doação de um empresário daqui de Jequié. Hoje o Mãos é referência nesse acesso à saúde mental, principalmente também acesso das crianças neurodivergentes, que são as crianças autistas. E essa poltrona ela simboliza muito, porque é uma história que é muito presente na vida da gente até hoje e vai ser também amanhã. Ter a casa, que é a casa aqui no Pau-Ferro, casa de Dona Senhora, de Eduardo, e eu fui atrás dos amigos. E a minha estratégia era, tu pode doar o troco do pão para ajudar a pagar o aluguel da casa. Como é isso, João? É R$1, é
10 centavos, 50 centavos, para que a gente possa juntar e ajudar nessa sede. E lembro também que eu estava na faculdade cursando psicologia e eu ia nas salas falar do projeto, a sede já estava funcionando, e eu ia nas salas falar do Instituto Mãos, convidando as pessoas para serem voluntários, falava, né, dos sonhos, das ideias que a gente tinha para poder executar. Depois eu fiquei sabendo que as pessoas me chamavam de louca, que eu era sem noção, que eu era louca. Mas aí teve minha mãe acreditou e lançou as primeiras sementes, comprou 20 cadeiras plásticas no cartão dela. Eu falei, meu Deus, minha mãe, como é que você faz um negócio desse? E agora para pagar ela, calma, vai dar tudo certo. E ela andava com a fatura na bolsa, ela chegava para um amigo e falava, pode me doar uma cadeira para um projeto que meu filho está começando, uma cadeira plástica. Aí a pessoa, posso, eu vou te doar uma. Ela tirava a fatura da bolsa e botava -1. Mesmo com todas as dificuldades, com as portas fechadas, com os nãos que nós recebemos durante esse trajeto, esse processo que a gente passou e vem passando, o que nos fortalece é saber que Deus está com a gente, né? Que é algo que vem do coração de Deus e a gente tem prova disso todos os dias. Conseguir os jogos de doações, para a gente conseguir fazer o atendimento com as crianças, a gente ter os voluntários, as pessoas que se disponibilizavam a vir, estar junto com a gente, a fazer o trabalho com a gente. Tudo isso é e foi uma resposta de Deus. E foi assim que a gente começou, né? Começou, e para mim que tem uma visão do que é o reino, do que é a espiritualidade, saber que a minha mãe ela apostou nessa semente no início, isso significa muito, né? Não se constrói uma história se você não tiver uma família por trás. Não se constrói uma história se você não tem como você fazer a diferença na vida do outro, se você não olhar para trás e perceber que teve pessoas ali que te apoiaram. E esses primeiros apoios veio de casa, veio da história da minha família. Ela começou a ter crise de convulsão com 2 anos e 9 meses. A gente não sabia o que era ainda. A gente levou ela para a UPA, para a médica examinar, e teve 3 crises seguidas. Da UPA a gente levou para o Prado. E até então a gente não sabia, né, que na primeira vez eu pensei que ela tinha engolido algum brinquedinho, que como eu trabalhava na madrugada, aí ela ficava brincando até tarde até eu chegar. Me deu um pouquinho de sono, né, fui dormir. Quando eu dormi, eu assustei, né, com ela gritando, que ela estava com as 2 mãozinhas roxas e a boca roxa e ficou paralisada. Aí eu tentei sacudir ela, porque eu pensei que era alguma coisa, que até então a gente não sabia o que era. Aí levou na UPA e quando chegou lá, que a médica estava fazendo o procedimento todinho, ela voltou normal. Aí até então a gente procurou aqui, né, o Instituto Mão para poder acolher a gente, né, que a gente estava naquele momento de angústia, de desespero, sem saber o que Alice tinha. Fez todos os exames, né, e não deu nada. Deus abençoou, né, que o Instituto Mão veio e acolheu a gente e buscou, né, saber a situação de Alice, procurou todos os meios e graças a Deus ela está aí, né, uma bênção, não dá mais convulsão, graças a Deus, e tá a criança saudável, né, Deus abençoou que Deus curou ela. E ver, né, o resultado, saber que todo o processo, né, que foi feito aqui no Instituto Mãos teve esse resultado maravilhoso, né, Alice? Você gosta do Mãos? Sim. O meu filho na escola era expulso por várias vezes. Eu sempre ia na escola, questionava o porquê. E meu filho era taxado como endiabrado, como encapetado. Aí eu procurei ajuda no Instituto Mãos, onde meu filho teve o diagnóstico de TDAH, dislexia, com o acompanhamento dele com a psicopedagoga, que hoje meu filho, aos 16 anos, começou a ler e escrever. Para mim está sendo de grande importância, porque uma pessoa ser rotulado e não saber o porquê, o que tem, é difícil. Para mim, como mãe, foi muito difícil. Sofri demais com lutas e batalhas, mas hoje, graças a Deus e ao Instituto Mãos, sou grata e meu filho está aí, né? No dia a dia, no corre, na batalha, aprendendo, desenvolvendo. O núcleo de alfabetização é importantíssimo na minha vida, na vida da minha família, da minha mãe principalmente. Minha mãe já estava há 10 anos, minha mãe não sorria mais, não tinha mais vontade de viver. Aí minha irmã, a caçula, trouxe ela para o núcleo de alfabetização aqui do Instituto Mãos. Minha mãe voltou a viver, hoje minha mãe está escrevendo o nome dela. Minha mãe todos os dias quer sair de casa para ter um local para ela vir, ela se diverte, ela tem amigas. Ai, falar da minha mãe para mim é difícil, porque a gente perdeu uma pessoa que a gente amava muito dentro de casa. Aqui ela encontrou amor, encontrou carinho.
Não que ela não tinha em casa, ela tinha muito, mas ela precisava disso. Hoje ela não perde um dia de aula. Quando não tem aula, ela fica zangada dentro de casa, fica perguntando por que não teve aula. Mas hoje eu te falo, eu sou grata muito, muito, muito ao Instituto Manso. O diagnóstico do meu filho, ele veio com 1 ano e 8 meses de idade. Eu lembro como hoje, os primeiros passos para a gente chegar, né, nesse diagnóstico. Eu não estava esperando. Não tinha nada do meu filho que me chamava a atenção para que eu pudesse perceber que ele era uma criança autista. Mas eu fui convidada para vir aqui no Instituto Mãos, onde teve uma feira de saúde e tinha uma pediatra. E falando com ela sobre a rotina do meu filho, ela falou da hipótese dele ser autista. Eu não esperava, eu questionei assim dentro de mim por que ele seria autista, mas eu não sabia nada sobre autismo. E aí, logo depois veio o diagnóstico e a preocupação. Como tratar? O que fazer para conseguir ajudar meu filho a se desenvolver? Passamos por alguns lugares e eu cheguei novamente aqui no Mãos. Primeiro, eu fui alertada aqui que ele poderia ser autista, numa feira de saúde por uma pediatra, e depois eu retornei para um atendimento de intervenção. E eu sempre costumo dizer que há 2 Gabriel, um antes e depois do Instituto Mãos. A intervenção é feita de uma forma que envolve família, que envolve cuidado. Então, o que eu vou fazer com meu filho em casa, para além de uma sala de intervenção? Aqui os profissionais orientam a gente, nós temos treinamento parental, nós temos a oficina de recursos. Esse combo une habilidades que nossos filhos vão ter a partir do conhecimento que a equipe multidisciplinar passa para nós. Então hoje eu posso falar que eu consigo manejar o comportamento do meu filho. Eu também sou uma mãe atípica e enquanto eu estava no período de investigação junto com meu filho, eu sentia falta de um espaço como o Instituto, que me estendesse as mãos, que me acolhesse. Porque como a gente fala sempre por aqui, o Instituto Mãos ele vai além da criança, ele se preocupa com essa família, com essa mãe, com esse pai, tio, tia, avô, avó. Então dessa forma a gente consegue mensurar a importância que o Instituto Mãos tem para a sociedade, tem para essa comunidade que precisa desse apoio, desse acolhimento, para que essa criança tenha um desenvolvimento e também para essa família, para que essa família também esteja bem para cuidar desta criança. E a gente inicia com um protocolo de fato, a gente estrutura esse protocolo do núcleo de autismo do Instituto Mãos. E em que consiste esse protocolo? Essa criança ela é acolhida aqui, essa família ela é acolhida e logo no início do acolhimento a gente marca já uma avaliação comportamental. Normalmente essa criança ela já chega com um laudo, ela já chega com um relatório de avaliação neuropsicológica, ou é encaminhada pela escola, ou é encaminhada por algum neuropediatra ou outro médico. E a gente recebe essa criança e a gente aplica uma avaliação, a gente aplica protocolos avaliativos baseado na análise do comportamento. Então nós temos aí o VibiMap, o EPOS, o EIFOS, a gente utiliza também o PORTAS em alguns momentos, mas são estruturas, né, são instrumentos baseados na análise do comportamento. Então, depois dessa avaliação, a gente descreve, fazemos um relatório e, assim, essa avaliação é feita pela equipe que vai acompanhar essa criança. Essa equipe, ela pode ter o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, a psicóloga ou a profissional que vai estar dando suporte ou inserir uma comunicação alternativa ali, ou inserir um ensino baseado em evidência com o computador, né, utilizando a tecnologia. Então, todos esses profissionais eles fazem parte da avaliação e da montagem do plano de desenvolvimento individualizado. Então, o primeiro passo é essa avaliação, depois esse plano de ensino individualizado da criança. A gente entrega, a gente conversa com a família, explica qual vai ser o nosso objetivo, o que a gente vai trabalhar durante 3 meses, porque a gente estipula objetivos a curto prazo para que essa criança seja reavaliada a cada 3 meses. E juntamente com todo esse processo de desenvolvimento e de estimulação aqui no Instituto Mãos, tem o treinamento parental. E esse treinamento parental, aqui dentro, ele é de caráter obrigatório. Essa família, por exemplo, mesmo que essa criança ela não falte o atendimento, mas se esse pai ele tem 2 ou 3 faltas consecutivas e sem nenhuma justificativa prévia, essa criança automaticamente ela é desligada. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o pilar desse desenvolvimento, dessa estimulação, não somos nós enquanto profissionais, é essa família. Então, o nosso objetivo é treinar essa família para que, se em algum momento a gente vier a faltar ou houver outra necessidade, né, acontecer algo aí, essa família, ela saiba, ela entenda e ela tenha conhecimentos básicos
para estar estimulando essa criança em casa, né? Se precisar viajar, ir embora para outra cidade, enfim. E aí, o treinamento parental, ele entra no protocolo do Instituto Mãos, do Núcleo de Autismo, como a nossa maior rede de apoio, o nosso maior instrumento de intervenção. É através desse treinamento parental que a gente mede, inclusive, o próprio desenvolvimento dessas crianças. Nesse processo todo, o que eu acho mais interessante é que a nossa intenção, quando a gente cria o núcleo de autismo, quando a gente estrutura esse protocolo, a nossa primeira intenção era trazer esse desenvolvimento efetivo para aquela criança. Então a gente estava pensando de uma forma muito resumida, muito pequena ali. Mas quando a gente começa a ouvir relatos dos pais, por exemplo, que precisaram levar seus filhos no médico, que foram para o hospital geral, que essa criança ficou internada, ou que teve uma situação na escola e que eles conseguiram se colocar, que eles conseguiram instruir, que eles conseguiram, inclusive, capacitar através da experiência que eles têm, do conhecimento que eles adquirem aqui no treinamento parental e no próprio processo de intervenção, isso a gente não esperava. A gente não era essa o resultado final, né? O que a gente gostaria de alcançar. Então, hoje eu enxergo que o protocolo do Instituto Mãos, ele é um protocolo que ele precisa ser multiplicado. A gente precisa estabelecer e pensar nesse protocolo não de uma forma única e exclusiva do Instituto Mãos, mas a gente está falando de vidas, a gente está falando de transformação, a gente está falando de mudança de vida na sociedade, de capacitação. A sociedade ela precisa se capacitar, a sociedade ela precisa compreender para estimular, para adaptar e para melhorar a condição de vida daquele indivíduo, daquela família, trazer funcionalidade e independência em todos os âmbitos. Então, é um protocolo que ele não é difícil de ser replicado, é um protocolo simples, mas a gente precisa querer, a gente precisa ter força de vontade, precisa amar o que a gente está fazendo. Então, esse é o nosso resultado, esse é o nosso maior ganho, é saber que esse desenvolvimento, o resultado da gente não é só aqui, não é só dentro de casa, é que essa família ela consegue, de fato, transcender essas 4 paredes a nível de conhecimento. E eu estava falando esses dias para uma mãe, se nenhum profissional quiser atender seu filho, você tem capacidade total de desenvolver seu filho através do conhecimento que já foi adquirido aqui. Então, esse é o nosso maior ganho, esse é o nosso maior resultado. Eu lembro que a primeira ação que nós tivemos no Mãos foi o atendimento de psicologia. E a partir daí surgiam as datas comemorativas, como o Dia das Crianças, o Natal. E hoje, vê o Instituto Mãos com várias frentes de trabalho, com o núcleo de autismo, o emprego à comunidade, o esporte, o Mãos que Alimenta, o Mãos nas Ruas, a alfabetização de idosos e, claro, a saúde mental. Tudo isso vai dando a gente um sentimento de pertencimento muito forte. Tem uma instituição que acolhe a família, tendo o social como porta de entrada e direciona essa família para todas essas áreas, tornar o resgate do orçamento doméstico possível, é pegar o pai e a mãe de uma criança autista, dessa criança neurodivergente e mostrar a ele que é possível essa criança ser independente amanhã e que ele pode ou ela pode ter a dignidade de morrer e essa criança ser independente. O Instituto Mãos é uma instituição multi, que muito mais que oferecer serviços, é oferecer corações tocados e vidas transformadas. Isso é o Instituto Mãos.